Bom dia a todos, que Jesus possa continuar conosco, nos auxiliando nessa caminhada aí de mudança. Hoje espero que todos vocês estejam bem. Hoje a nossa reflexão, ela vem tratar de um tema muito interessante. Espero que as nossas palavras também, elas estejam dentro dos desígnios do respeito e da fraternidade. Nós vamos falar hoje sobre a tentação. A suposta tentação que Jesus sofreu. E as nossas tentações também, não é? A tentação aqui nos explica que a tentação é um impulso para a prática de alguma coisa que é censurável ou não recomendada. Emmanuel, ele nos ensina que, através da psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier, que a tentação é quando nós corremos aí de um cachorro muito grande, mas morrendo de vontade de ser alcançado por ele. É interessante e é verdadeiro isso, né? E tem um provérbio que fala assim, que a carne é fraca, como se o nosso corpo físico pensasse, não é verdade? Mas o nosso corpo físico, ele é somente uma condensação de energia que nos permite, nós, enquanto almas encarnadas, atuar sobre aí o mundo material. O corpo é uma ferramenta, né, que nós, espíritos, conduzimos. Então o corpo não pensa, quem pensa somos nós. Olha só como nós nos seduzimos pela tentação. Se a gente pegar uma cesta de diamantes e colocar na frente do cavalo, vocês acham que o cavalo vai ser tentado? Claro que não. Mas se a gente, na frente desse mesmo cavalo, colocar uma cesta de milho, ele vai ceder, não é? Por quê? Porque o vício está dentro de nós. Existe uma força aí magnética que nos atrai, né, de dentro para fora. Por quê? Porque nós somos ainda escravos do desejo. Será que através da razão nós podemos acreditar ainda que Jesus foi mesmo aí tentado pelo diabo? O que é o diabo? É um espírito do mal, não é? Isso foi uma fábula. Nós respeitamos aqui todas as religiões e todo o modo de qualquer pessoa pensar. Mas Jesus Cristo, a doutrina espírita, ela nos ensina que Jesus Cristo era um Messias. E o que será que Jesus quis nos ensinar com tudo isso aí? O mestre, ele queria nos educar moralmente, para que a gente pudesse aí alcançar a perfeição. Todos nós teremos que ir ao nosso deserto interior das nossas almas, não é verdade? Em busca de conhecimento. E essa suposta tentação do mestre está lá na Bíblia. Mas na Bíblia está a palavra de Deus? Ou Deus fala conosco através da nossa consciência? Como será que nós vamos pensar sobre isso? Mas veja, o que é que vem ser o Messias? O Messias é um ser celeste infalível, que atende ao mais alto grau na hierarquia espiritual.
como é que Jesus poderia ceder a um espírito inferior a ele? Existem dois tipos de parábolas. As parábolas faladas, que é a que mais que nós conhecemos, e a representada. Mas qual é o sentimento, o ensinamento que Jesus nos deixa através do Êxodo? Está na Bíblia. Não é uma mera literatura, uma mentira literária. Não. Esta passagem faz parte da experiência dos hebreus com os egípcios, para nos falar das experiências humanas. Não é isso que nós conhecemos até aqui? A primeira passagem de Jesus no deserto, tendo ali Jesus jejuado, né? Por 40 dias, 40 noites, ali com fome, sede. Foi ali naquele momento, então, que o diabo o tentou. E aí o diabo falou para o mestre: se és filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. E Jesus, né? Porque o diabo fala, Jesus comenta, está escrito, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do homem. O que será que Jesus estava dizendo para nós? O mestre estava aqui nos ensinando sobre o apego da matéria. Porque o apego da matéria, ele nos desconecta do Criador. Nós precisamos ainda buscar o alimento do espírito. Novos hábitos, deixando ali para trás a prisão da matéria ainda. E construir em todos nós bases sólidas através do autoconhecimento. Era isso que Jesus estava ali nos passando nessa primeira etapa. Sua primeira tentação. Na segunda tentação do mestre, o diabo ali então, o tão fadado diabo, né? Ele transportou Jesus, olha que ousadia, transportou Jesus ali para a cidade santa e o colocou ali no pináculo mais alto e disse ali para o mestre Jesus: se és filho de Deus, lança-te aí, aqui para baixo, porque está escrito que o Senhor dará ordens aos seus anjos a teu respeito, né? E eles o segurarão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Aí Jesus chega e fala para ele: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Veja, gente, que ousadia, né? O que é que Jesus estava aqui querendo nos dizer? Então, esse ensinamento de Jesus, ele está nos ensinando a ter fé em Deus, no Criador. Ele está ali nos ensinando a humildade, né? Ou a anulação do nosso orgulho. Quando a gente se coloca acima de Deus, dando-lhe ordens e não respeitando a sua vontade. Vocês já perceberam que a gente faz isso? A gente chega para o Criador e fala assim: eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que o Senhor me faça isso. Nós não nos abaixamos e chegamos para o Criador da vida no silêncio e falamos: o que é que o Senhor me orienta? Que eu faço? O que queres que eu faça? Não é verdade? Ao invés da gente ter a humildade de ouvir o que Ele quer nos ensinar nas nossas tribulações. É assim que a gente age ainda. A terceira tentação do Mestre Jesus, novamente ali, o diabo, né?
transporta Jesus a um monte muito alto e mostra-lhe, dali de cima, todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse então para o mestre: tudo isto lhe darei. Olha, gente, se prostrado, ou seja, se de joelhos me adorares. Jesus então responde: vai-te, Satanás, porque está escrito: só o Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Esse tal fadado diabo é complicado, né, gente? Fala que não. E foi aí nesse momento então que o diabo deixou. E aí chegaram os anjos e o serviram. Serviram o mestre. O que é que Jesus estava aqui nos ensinando? Sobre egoísmo, pelo qual deriva todos os nossos males. Ali na questão 913 do Livro dos Espíritos, ali comenta: se nós vencermos o egoísmo, nossa alma vencerá a última das nossas tentações. Então veja, se Jesus é o Messias, Jesus é um ser infalível na condição de espírito puro. Não tem mais influência da matéria, não é verdade? Mas o mestre ali, ele nos ensinava ainda a humildade. E que todos nós ainda estamos sujeitos a falir diante das nossas tribulações, das nossas próprias tentações. Não é? Por isso, o orai e vigiai, para não cairmos mais em tentação. Quem confirma essa nossa informação, esse conhecimento, é João Evangelista, ali no item 53, no Evangelho, onde ele comenta e afirma que Jesus não foi arrebatado, que essa passagem é uma encenação simbólica, né? Ou seja, uma parábola. São as dificuldades, ele ali nos explica, que todos nós temos aqui que enfrentar nessa nossa jornada ainda de aprimoramento, como almas que somos ainda em aprendizado aqui no planeta Terra. São os nossos desertos internos que nós temos que buscar, aprender a saber o que tem dentro deles. O que é que nós escondemos aí nesses nossos desertos interiores, para que a gente aí procure aprender com o mestre, que é a luz da nossa vida, para que a gente não erre tanto mais, para que a gente saia daqui um pouco melhor do que quando aqui chegamos. Todos nós, sim, temos os nossos desertos interiores, mas temos que ter a humildade, colocar o orgulho de lado e perguntar ao Criador: o que é que queres de mim? Porque tribulação todos nós vamos ter. E já conhecemos que essas tribulações não é culpa do Criador. São os nossos delizes. E sermos tentados, supostamente, estamos sendo todos os dias. Porque estamos aqui num planeta de provas e expiações. Nós não estamos aí num planeta superior. Porque nós ainda não temos condições de estar num planeta como esse. Então vamos aproveitar essa oportunidade nessa encarnação e procurarmos conhecer um pouco mais sobre o Cristo, sobre tudo que nós lemos, e colocar eles realmente na nossa vida, para que a gente saia aí dessa condição de escravos da mente, escravos de nós mesmos. E com esse sentimento, nós vamos ter a condição de pensar, de ter a condição de, através dos nossos atos e o exercício do amor na nossa vida,
temos aí uma oportunidade aí de pensar que podemos sair dessa nossa situação inferior ainda como espírito, porque ainda estamos nesse planeta, vamos poder sair dessa nossa condição e nos preparar para uma próxima vida sermos um pouco melhor do que somos hoje. Gratidão até aqui por todos vocês, por estar escutando essa nossa reflexão. Mas vamos ler a Bíblia sim. Vamos procurar entender o que ali está escrito. Vamos procurar entender as palavras do Mestre, porque só tem ensinamento, só tem amor para todos nós, os seus irmãos menores. Até a próxima.